Muito bem, vamos começar o nosso estudo aqui pela aba pessoal, né? Aqui essa questão do menu, eu não vou entrar no mérito, né? Como é que eu fiz esse menu aqui, porque isso já foi explicado lá no treinamento Ribbon, tá? Então, é só seguir lá as dicas do treinamento e você vai conseguir fazer esse menu aqui sem nenhum problema, tá bom? Aqui na aba pessoal eu tenho várias janelas, né? Mas nós não vamos explicar todas elas, né? Não teria muito sentido. Até porque tem janelas que são muito parecidas com as outras. O que vai mudar são apenas os campos, tá? Eu vou iniciar então a explicação por uma janela mais simples, tá certo? Que vai ser aqui a atividade do cliente e do fornecedor, tá? Então arrastar um pouquinho esse menu para cá. Vou pressionar Shift F12 e vou abrir o atividade forCli. Aqui está a janela, né? Toda essa parte da janela aqui, os botões, a grid, esse página edits, tudo isso aqui já existe nas janelas base, como você viu lá nos cursos de infraestrutura. O que é que você precisa fazer para completar a janela? Você vai colocar aqui esse bevel, vai colocar esse label edit e esse outro label edit aqui. E pronto, concluiu a janela na parte visual, né? Perfeito. E o código? Como é que se encontra, né? O que é que nós temos no código dessa janela? Pressionar F12. Se você já viu também os módulos lá de infra, você já tem uma noção do que eu vou mostrar aqui, né? No código da janela eu tenho aqui uma região infra, onde eu aponto qual é a classe que vai manipular a minha grid, né? Tem que ser uma classe VO. Vai ser essa atividade forCli VO, tá? Se eu abrir aqui a unit atividade forCli VO, você vai ver que é um VO, né, que herda de VO. Ele tem o ID, o nome e a descrição. Se eu vier aqui no banco de dados, a tabela atividade forCli tem ID, nome e descrição. Tá? Então o VO representa a tabela, tá certo? Eu tenho aqui os fields e depois eu tenho as minhas propriedades, né? As propriedades que tem aqui um read e um write, né? Que são os meus gets e sets aqui. É onde eu consigo ler e escrever aqui nos meus fields. Legal? Eu já crio de cara uma lista atividade forCli para eu, se precisar, manipular as atividades através de listas. E eu inicializo e finalizo aqui registrando e desregistrando a classe, tá? Para eu poder manipulá-la, se for necessário, através de RTTI. Perfeito? Então todos os VOs seguem essa mesma lógica, tá? E aqui na janela, né, todas as janelas no form create, eu já aponto qual é a classe que vai manipular a minha grid, tá? Classe objeto grid VO. Na região controles CRUD, eu tenho o do inserir, onde eu chamo lá o do inserir que está na janela Py, né? Ela vai fazer lá os procedimentos que nós já vimos nos cursos de infra. Se deu tudo certo, eu foco no edit nome. O do editar, bem parecido, né? Eu chamo os procedimentos do editar das janelas Py. Se der tudo certo, eu foco no edit nome. Do excluir, eu já processo aqui uma requisição para o Brook, passando aqui o nome da tabela banco, né? Nós já vimos aí no curso de infra como é que ele pega esse nome, e passando um rm delete, tá? Passando também o ID do registro selecionado, né? A gente só vai excluir se houver um registro selecionado, tá bom? No do salvar, eu crio um objeto JSON, inicio aqui um try, passo o decimal separator para ponto, para não haver nenhum problemas aí com vírgula subindo no JSON, né? O JSON ele já tem uma vírgula como um caractere padrão dele, tá? Então nas pontuações ali, né, por exemplo nos valores, nós temos que colocar um ponto e não uma vírgula, para não termos problemas, tá bom? Então eu já passo aí o decimal separator para ponto nesse momento. Chamo os procedimentos do salvar na janela Py, se der tudo certo. Se o objeto aqui dessa janela não tiver sido instanciado, eu instancio ele nesse momento. Passo os dados dos edits para o objeto. Se eu estiver inserindo, eu jogo em objeto JSON, que é esse JSON object aqui,
os dados do meu objeto aqui em questão convertidos para JSON, e aí eu processo uma requisição, tá? Eu passo o objeto JSON e o nome da tabela para o Brook, e ele vai saber que eu estou querendo inserir. No caso de uma edição, eu também passo o objeto para JSON e passo e executo uma requisição, agora passando claramente um put lá para o Brook, né, para ele saber que eu quero alterar o registro. Legal? Finalmente eu passo o decimal separator para vírgula de novo, né? Perfeito. Essa é a minha região controle CRUD. Na região controle grid, eu tenho o método grid para edits, onde ele verifica se a grid está vazia. Se ela não tiver, eu instancio o objeto VO e chamo o método aqui, ó, consultar VO, onde ele vai passar os dados que estão no meu registro selecionado para o meu objeto aqui em questão. Se deu tudo certo, né? Se o objeto ele está na memória, então eu passo cada campo do objeto, né, cada propriedade dele para os meus edits. E depois eu serializo esse objeto para realizar uma consulta posteriormente, né, se houve alterações, tá? Eu pego o objeto, esse aqui, ó, e passo ele para uma string JSON. Legal? E guardo isso daí nessa variável, string objeto old. Para que isso? Para que se eu estiver realizando uma alteração, antes de eu realizar a requisição para o Brook, lá para o servidor, eu comparo se houve alguma alteração, né? Tá, no objeto atual convertido para JSON string, ele é diferente daquilo que eu guardei anteriormente, quando eu carreguei esse objeto? Se for, então o usuário realmente alterou alguma coisa. Se não, eu apenas informo que nenhum dado foi alterado e não preciso realizar requisição nenhuma para o servidor, tá bom? É isso, uma janela bem simples, né? Atividade for CLI. Agora vamos para uma janelinha mais complicada, que é a janela pessoa. Na janela pessoa, essa estrutura aqui você já sabe que nós herdamos da janela pai, os botões, a página grid, página edits, né? Agora o que nós temos aqui dentro, ó, eu tive que desenhar, né? Nós temos aqui os dados principais da pessoa. Esses dados aqui, eles são armazenados na tabela pessoa, tá? Aqui, ó, na tabela pessoa. Ok? Já as informações do tipo de pessoa vai depender do que o usuário selecionar aqui, ó. Se ele selecionar pessoa física, vão aparecer esses dados aqui dessa guia TS pessoa física. E esses dados eles vão ser armazenados na tabela pessoa física, ok? No caso de pessoa jurídica, caso o usuário selecione aqui jurídica, vai aparecer essa guia aqui para o usuário. E esses dados eles serão armazenados em pessoa jurídica. Daí nós temos os contatos, né? O que ele digitar aqui em relação a contato vai ficar em pessoa contato. Nós temos os endereços, que ele digitar aqui em relação a endereços vai ficar em pessoa endereço. Temos os telefones, que o usuário digitar aqui vai ficar em pessoa telefone. Opa. E temos aqui, e temos os dados agora do cliente, do fornecedor e da transportadora, né? Esses três caras aqui, cada um tem a sua tabela, né? Eu tenho uma tabela cliente, aqui, ó, tá? Aqui tem o ID pessoa, relação de 1 para 1 aí, tá? O cliente e uma pessoa. Eu tenho o fornecedor, aqui, ó, também tem o ID pessoa, e tenho a transportadora. Deixa-me ver, aqui está ela, que também tem o ID da pessoa. Legal? Muito bem. Então, essas guias só vão aparecer se o usuário ele selecionar aqui, ó, cliente, aparece a cliente.
fornecedor, aparece fornecedor, da forma como nós vimos no vídeo de demonstração lá no tour, né? E o colaborador eu não inseri aqui, tá? O que é que eu fiz com o colaborador? Deixei separado, né? Quando o usuário for lá no menu que selecionar a opção colaborador, essa daqui, ó, então ele vai chamar uma janela específica para o colaborador, tá? E se o usuário selecionar cliente, fornecedor e transportador, o que é que vai acontecer, né? Caso ele selecione cliente, ele vai chamar a pessoa. Caso ele selecione fornecedor, ele também vai chamar a pessoa. Então tá assim, legal? Ele chama o cliente, chama o fornecedor, chama a transportadora. A janela que vai aparecer é a janela pessoa. No entanto, vai aparecer a janela pessoa ainda com esse carinha aqui, ó. Então o usuário ele pode ficar meio confuso. Isso aqui já é um exercício para você, tá? O que eu quero que você faça? Você vai criar aqui uma variável pública. Pode até ser essa daqui, ó. ID do tipo pessoa, ou sei lá, uma outra variável pública aí, legal? Para quê? Para que quando o usuário ele selecione aqui uma opção, né? Por exemplo, a opção cliente, você chama a janela cliente, né? Aqui, ó. Aliás, você chama a janela pessoa, mas você informa para essa janela pessoa que o usuário está querendo cadastrar um cliente, tá? Nesse momento, a variável global aqui, ela vai saber que o usuário está querendo cadastrar um cliente. Como é que a janela deve se comportar? Isso aqui desaparece e já aparecem como padrões esses dados aqui, as informações, contato, endereço, telefone e os dados do cliente. Ele já aparece como padrão. Legal? Já os dados de fornecedor e transportadora não aparecem e nem podem aparecer nesse caso. Legal? Então veja, já é duas formas de você trabalhar, né? Nós temos o cadastro da pessoa em si, aqui, ó, onde o usuário ele consegue cadastrar todo mundo, né? Ele entra, daí ele cadastra os dados da pessoa, os dados do cliente, do fornecedor, do transportador e até do colaborador, caso você queira colocar aqui uma aba para o colaborador. Aí fica todo mundo, fica um cadastro único, legal? E nesse tipo de cadastro, se você quiser que funcione assim, você remove daqui, ó, o cliente, o fornecedor e a transportadora. Simplesmente remove. Aí você orienta o seu usuário a quando ele quiser cadastrar um cliente, um fornecedor ou uma transportadora, que ele encare tudo isso como uma pessoa. Então ele procura pela pessoa e apenas complementa os dados de acordo com a necessidade. Tranquilo? Você também pode descartar esse cadastro da pessoa, tirar esse cadastro daqui e trabalhar diretamente com cliente, fornecedor e transportadora e colaborador, tá? Nesse caso aí, quando o usuário ele chamar o cadastro do cliente, o que é que vai aparecer? Vai aparecer a janela pessoa com o caption cliente, sem esse componente e apenas com a aba do cliente, né? Com essas outras abas aqui, evidentemente, e a aba do cliente. Se o usuário selecionar fornecedor, vai aparecer a janela pessoa com essas abas, informações do tipo, contato, endereço, telefone e os dados do fornecedor, e sem esse componentezinho aqui. Essa é uma segunda maneira de fazer. Você continua com a janela pessoa com todo mundo nela. No entanto, o cliente não sabe, o usuário não sabe disso. Ele acha que são janelas diferentes, né? Ele sabe que a parte principal da janela é igual à da outra janela que ele está chamando quando ele chama o cliente, por exemplo. Mas ele percebe que quando ele entra no cadastro do cliente, aparece essa guia. Quando ele entra no cadastro do fornecedor, aparece essa outra guia, né? As guias não aparecem ao mesmo tempo. É uma segunda maneira de trabalhar, tá? E a terceira maneira de trabalhar é a do cadastro do colaborador. Como é que funciona o cadastro do colaborador? O cadastro do colaborador ele é parecido com o que nós estamos vendo aqui na guia. Não, na guia do cliente não. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque o cadastro do colaborador eu não incluí ele no projeto. Ele vai ficar como um exercício para você implementar, tá? Mas eu vou tentar abrir aqui.
Realmente você vai ter que mexer nesse cadastro para corrigi-lo, tá? Deixa eu fechar. E através do produto eu vou conseguir explicar para você. Pronto, ó. No caso do colaborador, você vai ter aqui uma pesquisa pela pessoa, né? É a terceira forma de trabalhar e a forma como nós fizemos durante o primeiro ciclo, tá? Você tem no menu o cadastro da pessoa normalmente, sendo que não existirão essas guias aqui. Daí o teu usuário ele tem que primeiro cadastrar a pessoa, depois ele entra no cadastro do colaborador, ou do cliente, ou do fornecedor. Ele pesquisa pela pessoa, aqui ó, através dessa opção. Primeiro ele pesquisa pela pessoa e depois é que ele complementa o cadastro, né? Então no caso do cliente aqui, ó, aqui, dados do cliente, né? Ele vai pesquisar aqui pela pessoa, legal? E depois é que ele vai confirmar, né? Vai completar os dados do cliente e vai confirmar, vai cadastrar o cliente, mas anteriormente pesquisando. Anteriormente ele tem que cadastrar a pessoa, tá? Dessa forma que nós fizemos no primeiro ciclo para o Delphi, né? Porque o Lazarus nem existia no primeiro ciclo, né? Deixa eu ver se tem uma janela aqui de cliente. A colaborador eu vi que tem. Deixa eu ver se tem o cliente. Tem uma janela de cliente aqui, ó. Deixa eu ver como é que ela se encontra. Também tem o mesmo probleminha que você vai enfrentar, né, que eu vou explicar como é que a gente faz para corrigir, tá? Cadê a do fornecedor? Provavelmente vai aparecer o mesmo problema. Isso mesmo, né? Que problema é esse que está aparecendo aí? Essa janela cliente-fornecedor, ela está sendo usada nesse projeto aqui? Não, não está sendo usada. Legal? E possivelmente não será utilizada. Por quê? Porque nós já temos os dados do cliente e do fornecedor aqui dentro. Tá? Então, nós não vamos utilizar aquelas janelas do cliente e do fornecedor. Tá? E nem a da transportadora. Ok? No entanto, eu não coloquei aqui uma guia para o colaborador, né? Que é para deixar essa opção de você fazer o colaborador separado, pesquisando pela pessoa, né? Nesse caso, o usuário primeiro cadastra a pessoa, depois ele entra no colaborador, pesquisa pelo colaborador e cadastra o colaborador, tá? Mas para isso você vai precisar concluir essa importação que foi feita aqui, ou essa migração que foi feita da janela do Delphi para o Lazarus, ok? Então se nós viermos aqui em cliente, cadastros, tela, nós vamos ter a janela do colaborador, o formulário, né? Deixa eu ver onde é que ele se encontra. Aqui, ó. Perceba que ele já é um LFM, né? A conversão aqui ela já foi iniciada, pelo menos, tá? Deixa eu colocar aqui a linguagem para Pascal. Veja que ele vai herdando algumas coisas da janela pai, né? Ele herda o page control, herda a página grid, que é um tab sheet. Agora aqui a grid, ó, tá uma JVDB Ultimate Grid. Que é isso? É uma grid lá do Jedi que a gente utiliza no Delphi. E agora, como é que eu faço no colaborador? Como você faz no colaborador? Você vem aqui, por exemplo, numa que nós já migramos, que é a produto. E observa como é que tá ela, tá? Vamos aqui na linguagem Pascal. Cadê a grid aqui? Procurar aqui. Grid. Aqui a grid, ó. Então você tem que mudar para isso aí. RxDB Grid. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, pronto. Tá certo? Já não vamos ter mais aquele problema de ele abortar o carregamento do formulário. Salvei já, né? Vamos analisar o restante dos componentes, ver se todos eles existem no Lazarus. Panel existe, Speed Button existe, Labeled Mask Edit existe, Panel, Bevel, Labeled Calc Edit também,
Labeled Edit existe, Calc Edit também. Esses labeled aí, nós sabemos que tem, né? Provavelmente o problema era apenas na grid, tá? Labeled, Group Box e outros labeled. E nós temos aqui uns botões e pronto. Legal? Vou tentar abrir novamente esse formulário aqui, ó. Formulário do colaborador. F12. Aí ele não pediu para eu abortar, ele apenas diz que existem algumas propriedades que ele não está reconhecendo. Eu peço para ele continuar carregando. Olha, veja, eu não sei que propriedade é essa não. Você quer que eu continue carregando? Quero. Aí depois ele vai arrumar para mim o código do formulário, tá? Aqui esses componentes aqui no Delphi tem propriedades que aqui não tem, né? Esse Labeled Calc Edit aqui, ó, é um componente que lá no Delphi herda de um componente JEDI e aqui herda de um componente da RxLib, tá? Então tem algumas propriedades que não existem aqui. A gente pede para ele continuar carregando e ele vai, depois de passar por todos os problemas, exibir o formulário para a gente. E depois que a gente salvar, aí ó, ele exibiu o formulário para a gente. Daí eu salvei e pronto, ele não vai mais reclamar daquilo não, tá bom? Porque que esses códigos aqui eles ficaram com esse cifrão, esse zero aí, é só você alterar aqui a propriedade. Legal? Se eu tivesse já importado essa janela, eu conseguiria alterar essa propriedade. Deixa eu mostrar para você logo onde é. Aqui através do pessoa eu consigo aqui, ó. Tá? Você pressiona F11. Daí você vem aqui no Decimal Place, você põe um 0 e no Display Format põe um 0 também, tá? Que aí ele não vai apresentar com aqueles cifrões, tá? Na verdade é no Display Format que está ocorrendo aquilo ali. Isso daqui, tá bom? Muito bem, então veja, como é que funciona o do colaborador? Olha só, primeiro o usuário tem que cadastrar uma pessoa e depois aqui ele pesquisa pela pessoa aqui, ó. Tá? Então pode ficar meio confuso para o usuário, né? Peraí, primeiro eu tenho que cadastrar uma pessoa para depois cadastrar um colaborador vinculado àquela pessoa, né? Então são 3 maneiras de fazer, como eu mencionei para você. Essa aqui é uma. Cadastra a pessoa, depois cadastra, vamos chamar de filhos agregados da pessoa, né? Que é o colaborador, que é o cliente, que é o fornecedor, tá? Que é a transportadora. Outra maneira de fazer é você deixar tudo na janela da pessoa. Aí você deixa uma aba do cliente, uma aba do fornecedor, uma aba da transportadora e também uma aba para o colaborador aqui, ó. Daí a aba aparece de acordo com o que o usuário selecionar. Trabalhando dessa maneira, lá no menu, você não vai precisar desses botões e nem do botão colaborador, tá? E uma terceira forma de fazer é você remover aqui a janela pessoa e deixar esses botões, sendo que toda vez que você chamar esses botões, você sempre chama a janela pessoa. No entanto, você altera o caption dela e remove esse componente e apresenta apenas a aba referente à opção que o usuário escolheu. Imagino que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a esse cadastro aqui de pessoa e os seus agregados, você pode perguntar lá no ambiente de suporte, tá bom? Agora vamos a um detalhe importante nessa janela pessoa aqui, ó. A janela pessoa, ela tem aqui uma região infra, onde eu aponto quem é a classe que vai controlar a grid. Depois eu peço para popular o combo box do estado civil. Esse combo box do estado civil aqui deveriam aparecer os estados civis da pessoa. No entanto, esse método ele está comentado. Você vai ficar como um exercício, tá? E eu já tenho que configurar essas grids aqui, ó. Assim como eu configuro essa grid principal e aparece os cabeçalhos de acordo com o XML, como nós vimos no curso lá de infra, né?
eu tenho que configurar essas grids internas também. Como é que eu faço? É aqui um exercício para você. Tá legal? Beleza, daí eu já torno aquelas 3 abas invisíveis, né? Porque eu não sei o que é que o usuário ele vai fazer. Configuro o layout da tela e exibo os dados agregados. O que é que faz esse método aqui para exibir os dados agregados? Ele verifica se cada uma das opções aqui está checada, né? Se o cliente estiver checado, então ele mostra a aba. Se o fornecedor tiver marcado, ele mostra a aba do fornecedor e assim sucessivamente, tá? Exibir dados do tipo de pessoa, esse cara aqui, esse método ele é chamado quando o usuário ele seleciona física ou jurídica aqui nesse combo box, tá? Daí ele vai apresentar ou os dados da guia panel de dados da pessoa, aqui ó, ele vai tornar o física false e o jurídica true, no caso do 1, que vai ser o jurídica, né? E o jurídica false e o física true e jurídica false no caso do 0, que é o física aqui, tá? Se tratando dessas duas abinhas aqui, ó. Tá? Esse controle está sendo realizado nesse método aqui. O Popula Combo Box Estado Civil, ele está comentado, né? Como é que funcionava isso daqui lá no Delphi? Lá no Delphi, o colega que fez isso daí, que foi um aluno que fez, ele colocou um DB Lookup Combo Box aqui, tá? Daí ele carrega aqui os dados do Estado Civil, né? E de acordo com a chave que está selecionada, ele já cadastra o ID desse Estado Civil diretamente na pessoa. Tá? Aqui nós não vamos fazer assim, né? A princípio eu deixei aqui um combo box para que você preencha os estados civis nesse combo box. Daí você vai analisar se existe algum problema de fazer dessa forma, tá? E se houver, você vai analisar qual é a possibilidade de fazer o estado civil assim, ó, para o usuário pesquisar pelo estado civil através do F1, tá? Usando o lookup, né? Limpar campos, ele vai passar o item index do combo box tipo de pessoa para 0, vai passar o radio group sexo para -1 e vai abrir e fechar os clientes dataset, no caso aqui os buff dataset, né, para poder limpar os registros deles, tá bom? Ok, temos então aqui o controles do CRUD, né, que são os métodos inserir, alterar, exibir, ou seja, são aqueles métodos que nós utilizamos costumeiramente, né? No do inserir, eu configuro o layout da tela, o ID do tipo da pessoa eu passo para 0, foco no edit nome, habilito o combo box do tipo de pessoa e exibo os dados do tipo da pessoa. Se eu estiver editando, eu já desabilito o combo box do tipo da pessoa, né? Ou seja, uma vez que uma pessoa é cadastrada como física ela será, tá bom? Nós não podemos alterar uma pessoa de física para jurídica, tá? Perfeito. Excluir, mesmo procedimento da janela anterior que nós vimos. Salvar, eu realizo aqui alguns procedimentos, né, para verificar se ele informou o nome, o tipo da pessoa, o nome da mãe, o CPF, tá, o CNPJ no caso de pessoa jurídica. Isso tudo tem que ser informado. Caso passe daí, eu verifico se o procedimento da janela pai foi realizado. Caso tenha dado certo, daí eu jogo os dados de pessoa aqui, ó, né? Pego lá dos edits e jogo no objeto principal. Daí eu tenho que alimentar a pessoa física ou jurídica, que está como um exercício aí para você. E depois eu tenho que implementar os contatos, os endereços e os telefones, né? Será que tem como eu subir tudo isso daqui numa requisição só lá para o Brook? Ou eu tenho que fazer várias requisições, né? Porque aqui essa requisição, ó, de inserção no caso, ela está inserindo a pessoa. E se eu quiser inserir também a pessoa física, a pessoa jurídica, os contatos, os endereços e os telefones, eu tenho que fazer várias requisições? Ou apenas uma, mandando esses objetos todos agregados no objeto principal, resolve lá para o Brook? É isso que você vai estudar, né? Está como um exercício para você implementar, tá bom? No caso do grid para edits, aí eu faço aquela verificação se o CDS grid está vazio. Se não tiver e ele conseguir instanciar o objeto,
eu carrego os dados em pessoa, depois eu carrego os dados de pessoa física e de pessoa jurídica. Veja que aqui está estático, né? Então tá como um exercício aqui, ó, para você carregar os dados do tipo da pessoa, tá bom? E também está como exercício você preencher os dados das grids internas, né, que são os contatos, os endereços e os telefones, tá? Que nós temos algumas exclusões internas, né, são as exclusões aí do contato, do endereço e do telefone. O procedimento é bem parecido com esse aqui do excluir principal, sendo que aqui no excluir principal já existe um mecanismo na infra que eu sei qual é o nome da tabela vinculada à janela. No caso dessas tabelinhas agregadas aqui, né, eu tenho que informar qual é o nome da tabela explicitamente. Pelo menos a princípio eu tenho que fazer assim, tá? Esse método aqui ele deve funcionar sem problemas, mas você realiza o teste. Depois que você implementar a configuração das grids internas, aí você testa para observar se os dados eles estão sendo excluídos sem problemas, tá? E os campos transientes, que são essas consultas aqui, ó, né, através da janela de lookup, também ficou como um exercício. Por enquanto isso daqui não está implementado, né? Eu quero que você quebre um pouco a cabeça até conseguir fazer. Você vai conseguir fazer essa pesquisa, tá? Você vai, por exemplo, quando ele pesquisar pela atividade do cliente aqui, né, que é essa daqui, ó, vai aparecer a janelinha de lookup, essa janela aqui. Aí você vai pesquisar pelas atividades do cliente. Quando ele selecionar uma que retornar para cá, o que tem que vir para cá, ó, é o código, ou ID, né, aqui no caso o ID da atividade e o nome da atividade, tá? Como é que você vai fazer isso daí? É que eu quero que você analise, que você realize esse exercício aí, tá bom? As dicas para fazer isso daí já estão no próprio projeto, né? Se você realmente entender essa parte de infraestrutura, da tela cadastro, base, você vai conseguir desenrolar isso daí, tá? Então estude bastante a infraestrutura para você conseguir realizar essa implementação. Evidentemente que na dúvida você pode postar lá no ambiente de suporte, né? Então campos transientes estão todos assim, tá? Todos comentados, né? No caso tem 2 aqui. E se houver mais é porque eu nem coloquei para você já implementar como exercício, tá bom? Colaborador é uma janela que está incompleta, né? Ela está desenhada aqui já no jeito, tá? Mas o código dela está bem completo, legal? Bem comentado mesmo, que é para você aproveitar e implementar. Aí você vai analisar, né? Se você vai implementar a janela do colaborador de forma separada, ou se você vai seguir essa dica aqui e colocar o colaborador como uma aba, né? Todas essas opções têm prós e contras, vai depender muito da sua realidade e da realidade do seu usuário, tá? Assim, na minha visão, a melhor forma de fazer é você deixar os botões cliente, fornecedor, transportadora e colaborador, e o usuário clicar nesse botão e já aparecer para ele aqui esses dados de pessoa, né, e os dados do cliente, tá certo? Quando ele entrar em fornecedor, aparece os dados de pessoa e os dados do fornecedor. Legal? Eu como usuário gostaria de fazer assim, né? Mas aí vai depender muito da sua visão, né, da sua visão de analista, né, da sua visão como usuário e também do teu usuário, o que é que ele vai querer, né? De repente deixar as opções disponíveis no sistema de forma customizada e pedir para ele selecionar pode ser uma boa também. Enfim, as opções estão aí para você analisar, aprender como é que faz e utilizar a qual é melhor, né, a que for melhor para o seu caso, tá certo? É isso então, né? Já vimos aqui bastante coisa em relação a essa primeira aba, a aba pessoal, tá? Tem algumas janelinhas aqui que quando você clicar para executar, elas não vão aparecer, né? Porque elas precisam ser adicionadas ao projeto, mas todas as janelas elas estão aí na pasta, tá? As janelas desses botões aqui, elas estão todas aí. Elas só precisam ser inseridas no projeto, tá? E você precisa arrumar alguma coisinha aqui e ali, né? Como você viu ali no arquivo de formulário do colaborador, que ainda estava fazendo referência a um componente lá do Delphi, mas então trocamos para o componente que nós usamos no Lazarus e aí
ele já apareceu sem nenhum tipo de problema.